Aula 9, pessoal, vamos falar sobre indução eletromagnética. O que é essa história de indução eletromagnética? Bom, tudo surgiu com uma pergunta, né? A gente viu que corrente gera campo magnético, e a pergunta era, será que campo magnético gera corrente? Será que o inverso também funciona? E o que eles observaram experimentalmente, né? Começaram a fazer experimentos usando um ímã e um anel de corrente, na verdade um ímã e uma bobina, é que tem uma corrente na bobina ou no anel de corrente quando existe um movimento relativo entre o ímã e essa bobina. Então, tem dois casos aqui que acontece isso. Eu tenho um ímã parado e eu venho com a bobina em direção ao ímã. A gente vê uma corrente circulando no anel ou na bobina. E o caso 2 é o anel está parado e eu venho com o ímã em direção a ele. Então, o que os cientistas descobriram, né, experimentalmente, empiricamente, é que existe essa relação, né? Mas não é bem o campo magnético gera corrente. É uma variação do campo magnético em relação a um circuito que gera uma corrente passando nesse circuito. Então, eles viram também que se você inverter, né, o sentido da velocidade ou trocar os polos do ímã, você inverte o sentido que a corrente circula. Então tem uma relação bem próxima entre essas coisas aí. Vamos estudar caso a caso. Então, o primeiro caso 1, o anel está vindo em direção a um ímã. O que a gente tem aqui? Eu tenho um anel condutor, ou seja, ele vai ter cargas livres que estão com uma velocidade V numa região de campo magnético. Então, vai ter uma força magnética e é uma força não eletrostática que vai fazer as cargas se moverem ao longo do circuito, ou seja, a nossa definição de uma força eletromotriz. O trabalho dessa força é F escalar dl, na integral de caminho, e aí no caso aqui vai ser um caminho fechado, um circuito fechado, um anel de corrente. E aí esse trabalho é carga vezes força eletromotriz, isso vai ser carga vezes V vetor B, que é a força magnética, produto escalar dl. Então a gente pode dividir os dois lados da equação pela carga e ficar com a força eletromotriz é igual a V vetor B escalar dl. A gente vai usar aqui um produto, uma propriedade do produto triplo, né? A vetor B escalar C é igual a C vetor A escalar B. Tem uma permutação cíclica aqui, né, mantendo os operadores no mesmo lugar. Então, o que a gente vai fazer é V vetor B escalar dl é igual a dl vetor B, dl vetor V escalar B. Por que a gente faz isso? Bom, vamos olhar aqui. Então, eu peguei um anel, esse anel de corrente, no tempo t, e no tempo t mais ΔT. Eu vou ter o vetor dl, né, o elemento de caminho ali do anel, e eu tenho um vetor dr, definido como v vezes um tempo ΔT, que é o tempo que demorou para o anel chegar ali em cima. Esse dl vetor dr, né, se a gente olhar para essa geometria aqui, vai dar um elemento de área lateral nesse cilindro temporal, né, porque não é bem um cilindro, é o anel aqui, depois de um tempo ele vai estar ali. Mas é como se fosse uma área lateral definida ali por esse produto vetorial. Então, se a gente pegar a nossa expressão para força eletromotriz e multiplicar por um ΔT dos dois lados, eu vou ter, nesse parênteses aqui, eu vou ter dl vetor dr. Então, eu vou ter aquele elemento de área lateral ds. Então, eu vou ter um ds escalar b ou uma integral, esse símbolo fechado aqui saiu errado, tá? Integral numa superfície aberta, na superfície lateral desse cilindro temporal, de b escalar ds. Então, o que a gente vai fazer é usar a lei de Gauss para o campo B. A lei de Gauss fala a integral, agora sim, na superfície fechada, de B escalar ds, dá zero. Isso vai ser o fluxo na superfície de cima, menos o fluxo na superfície de baixo, né? Então estou considerando uma tampa aqui, o fluxo aqui, menos, por que eu coloquei menos aqui e não mais o fluxo? Porque é normal, ela tem que estar definida de acordo com a circulação do elemento dl. Então ela vai estar para cima, só que o fluxo é positivo para fora desse cilindro imaginário. Então fica um sinal menos. Mais a superfície lateral. Isso tudo é igual a zero, então eu posso isolar a superfície lateral. É menos, né, parênteses φ2 menos φ1. E aí o φ2 eu vou escrever como φ de t mais ΔT e o φ1 como φ de t. Então, voltando lá na expressão para força eletromotriz, eu tenho que εΔT é igual a menos essa chave aí. Se eu passar o ΔT dividindo, e tomar o limite quando o ΔT tende a zero, a gente tem a definição da derivada, né?
a função no tempo t mais ΔT, menos a função no tempo t, dividido por esse intervalo ΔT. E aí o limite quando ΔT tende a zero é a definição da derivada. Então eu vou chegar que esse epsilon é igual a menos a derivada do fluxo, né, no tempo. É proporcional à taxa de variação do fluxo através, não da superfície lateral, mas, né, se a gente voltar aqui, veja que esse φ e esse φ aqui são em relação ao fluxo através do anel. Então, aquela superfície definida como a borda sendo o caminho, né, que eu tenho. Então, eu tenho a força eletromotriz como sendo menos a taxa de variação do fluxo magnético através do circuito, né? Então, se eu tenho um circuito aqui, eu defino a normal de acordo com a circulação do caminho, e aí eu vou ter um B qualquer aqui, né? Então, se eu calcular esse fluxo de B, vai ter um B escalar, essa normal aí, né, que é o elemento ds, eu consigo calcular qualquer força eletromotriz que está gerando a corrente nesse anel, né? Então, isso aqui é indução eletromagnética. Bom, vamos calcular no caso 2. Se isso for uma lei geral, tem que valer no caso 2 também. Só que a gente tem um problema aqui no caso 2. Qual que é o problema? O ímã está em movimento e o anel está parado. Então veja, a carga tem velocidade zero. Aquelas cargas livres que tinham velocidade v, agora elas têm velocidade zero. Então não tem força magnética, a carga está parada. Só que o que acontece? Mesmo assim, experimentalmente, você observa a mesma coisa. Tem corrente, a força eletromotriz continua sendo proporcional à variação do fluxo. Então, eu mudei o referencial aí e tem que mudar a forma como eu descrevo o fenômeno, né? Ou seja, a pergunta é, então, o que causa essa corrente, né, se não é a força magnética? E teve um cientista que respondeu essa pergunta, né, e explicou melhor esse fenômeno, mas a gente vai ver na próxima aula essa explicação. Então, não deixe de conferir o Moodle, contabilizar a presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.